Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje, você vai assistir à teleaula número 11. Bons estudos! Um carro de corrida é uma máquina de alta tecnologia que utiliza componentes mecânicos, eletrônicos e elétricos. A tecnologia dessas três áreas também está presente nas máquinas eletromecânicas das linhas de produção das empresas. É o que a gente vai ver na nossa teleaula de hoje, a primeira aula de manutenção eletroeletrônica. Nessa teleaula, você vai conhecer os aparelhos que medem a tensão, corrente e resistência elétricas. Vai conhecer a corrente de curto-circuito e a importância do aterramento. Ah, meu santo. Terceira vez que eu vi isso. Ô, Tito, Opa! o que aconteceu aí? Ah, eu tô na pior, acabei ficando a pé. E olha, que eu já revirei esse motor umas 3 vezes e não descobri nada. Deixa eu ver. Vamos tentar ligar aqui. Ô, Tito, você não descobriu porque o problema não é mecânico. Ah, como assim? É elétrico, deu pane elétrica no teu carro. Ixi, eu não ia descobrir nunca. Porque de mecânica eu entendo um pouquinho, agora de elétrica... Ah, mas devia entender um pouco. Você não vive falando, não, eu vou ser mecânico de manutenção? Então, para um mecânico de manutenção, saber um pouco de eletricidade ajuda muito. Ah, seu Durval, só porque o senhor é mestre em eletroeletrônica, só falta ele dizer agora que todo mecânico tem que entender de eletrônica. É isso mesmo. É muito importante para um mecânico de manutenção ter noções de elétrica e eletrônica, porque é dessa maneira que ele consegue identificar com exatidão qual a natureza do problema da máquina. A eletrônica é de utilização mais recente, mas a eletricidade e a mecânica já andam juntas há muito tempo. Qualquer eletrodoméstico ou máquina industrial é a prova disso. E quando a gente fala em eletricidade, temos que falar em tensão, corrente e resistência elétrica. Conhecimentos de tensão, corrente e resistência elétricas são fundamentais para quem vai fazer manutenção em máquinas eletromecânicas. A força que alimenta essa máquina é chamada de tensão elétrica e pode ser medida. Ela é medida em volts. Instalações de alta tensão elétrica podem ter até 15.000 volts. Mas os valores mais comuns de tensão elétrica são 110, 220 e 380 volts. Como é que faz funcionar essa luz ou a sua televisão? A tensão elétrica pode ser medida com este aparelho, o multímetro, que uma vez selecionada a escala de tensão, passa a funcionar como um voltímetro. O multímetro é capaz de medir também a corrente e a resistência elétrica. Para medir a tensão, conectamos os 2 fios ao aparelho e as 2 pontas de prova em pontos distintos do objeto em análise. Essa pilha, por exemplo. Conectamos a ponta positiva no polo positivo da pilha e a ponta negativa no polo negativo. O que aconteceu aí? Ô, Durval, eu não tô com sorte. A máquina apagou que nem o meu carro. Ah, mas você já... Eu já tô verificando a parte elétrica. Muito bem, então começa medindo a tensão com o voltímetro. Bom, isso eu já fiz e tá tudo ok. Tá em ordem? Então agora você tem que verificar a forma do sinal no osciloscópio, porque aqui é uma tensão alternada, tá certo? É verdade. O osciloscópio é um aparelho que permite determinar a frequência de uma tensão alternada e ao mesmo tempo visualizar gráficos de tensões elétricas variáveis. E aí? Bom, aqui tá tudo ok. Tá ok? Então tá na hora de se usar o amperímetro. O amperímetro mede a intensidade da corrente elétrica. Corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons no interior dos materiais submetidos a tensões elétricas. A sua unidade de medida é o ampere. Para se fazer esta medição, é necessário que a corrente elétrica passe através do aparelho. Para isso, nós desligamos o circuito e o amperímetro entra no circuito como se fosse uma ponte, religando as partes desligadas.
Em circuitos de alta corrente, como esse aqui, a interrupção para medição pode ser perigosa. Nesses casos, a gente usa um tipo de amperímetro conhecido como alicate. O amperímetro alicate envolve o condutor percorrido pela corrente e capta seu campo eletromagnético. Dessa maneira, indica uma corrente proporcional à intensidade do campo. Se o problema também não é com a corrente, então pode ser com a resistência elétrica de entrada. Resistência elétrica é a oposição do material à passagem de corrente elétrica. Quanto mais resistência, menor é a corrente. Máquinas elétricas e componentes eletrônicos apresentam uma resistência característica. Para medi-la, nós utilizamos o ohmímetro ou o multímetro, selecionando-se a escala de resistência. Ele é conectado a 2 pontos de entrada de alimentação elétrica do equipamento e indica a resistência global do circuito, um valor expresso em ohms. Se a resistência de entrada for 0, significa que a máquina está em curto-circuito, ou seja, que os 2 pontos de medição estão ligados eletricamente, formando um caminho curto para a passagem de corrente entre eles. Este fio aqui tem uma resistência elétrica praticamente nula. Se eu unir os 2 polos de energia desta pilha com ele, uma corrente elétrica vai passar de um polo ao outro, praticamente sem resistência. Isso é um curto-circuito. Agora, dá para a gente verificar o que ocorre com a corrente elétrica na lei de Ohm, que associa as grandezas elétricas num circuito. Se a tensão U é constante e a resistência R tende a 0, a corrente I assume valores elevados. Um circuito em curto pode se aquecer demais e dar início a um incêndio. Para evitar que isso aconteça, é que existem os fusíveis, que são componentes que só deixam passar uma determinada corrente elétrica. Fusíveis como estes, das caixas de luz, por exemplo. Quando a temperatura de um trecho em curto sobe devido à sobrecarga, o fusível entra em ação, interrompendo a passagem da corrente elétrica. A função do fusível é interromper a corrente elétrica quando há sobrecarga. O filamento do fusível se funde e queima, interrompendo o circuito e protegendo o equipamento. Os fusíveis ficam intercalados entre a entrada do circuito e a fonte de energia. Para checar suas condições, é preciso desligar a máquina da rede elétrica e fazer a medição da resistência. Agora, um fusível queimado pode significar um problema mais sério. Por isso é muito importante ficar sabendo o que aconteceu com a máquina antes de trocar o fusível. Para medir a resistência de um fusível, você já sabe, nós utilizamos o ohmímetro. E é também com esse aparelho que nós medimos a resistência elétrica dos componentes de um circuito. Podemos descobrir se a pane não é resultado da falta de continuidade do circuito. Medindo a resistência entre as pontas de um equipamento, nós podemos saber se há continuidade do circuito ou se existe um fio quebrado que impede a continuidade. Nesse caso, o ohmímetro vai marcar infinito. Infinito. Ah, quer dizer que nesse ponto não há continuidade da corrente elétrica. Mas peraí, Durval, e agora? Bom, agora quer dizer que isso pode ser um fio partido entre esses 2 pontos, pode ser um mau contato, ou pode ser ainda oxidação de algum componente. Poxa, que alívio, né? É. Esses problemas são mais simples. São simples. Eu fico assim meio ressabiado quando o problema é elétrico, porque eu tenho medo de tomar choque. Não, isso é bobagem. Se você toma alguns cuidados e o equipamento está bem aterrado, não tem problema de choque. Aterrado? Aterrado quer dizer que o equipamento está ligado à terra através de um fio, o fio terra. Você já deve ter reparado que mesmo os eletrodomésticos têm um fio terra. É com ele que nós fazemos o aterramento. O aterramento protege os aparelhos porque os liga à terra, mantendo o mesmo nível elétrico entre a carcaça e a terra. Com o aterramento, não importa qual o tipo de problema elétrico que o aparelho tenha, ninguém leva choque. Nos equipamentos industriais é a mesma coisa. Os equipamentos industriais estão aterrados por meio dessa barra de cobre. As instalações elétricas industriais, em geral, possuem os fios fase
neutro e terra. O fio neutro é ligado à terra no poste da concessionária. Até chegar às tomadas, o fio neutro percorre um longo caminho. A resistência entre o fio neutro e o terra não deve ultrapassar 3 ohms. Com o equipamento aterrado, a carcaça terá sempre um nível de tensão de 0 volts se comparado com o chão no qual pisamos. Isso acontece porque a corrente elétrica circula sempre para o neutro, quer dizer, para a terra. É uma coisa que dá para a gente ver bem, por exemplo, num para-raio. O para-raio atrai a descarga elétrica com uma estrutura metálica e ela percorre o caminho até o solo, onde se dissipa. Ó, choque nem pensar, Durval. Então mede a resistência entre a carcaça da máquina e o terra para saber se está bem isolado. Pode deixar. Tá legal? Uhum. O isolamento da carcaça e o terra podem ser verificados medindo o valor da resistência, que tem que ser igual a 0. E aí? Aqui tá tudo ok. Tá ok? Uhum. Então tá na hora da gente revisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que máquinas eletromecânicas são as que utilizam tecnologia mecânica, elétrica e eletrônica. Viu que a tensão elétrica é a força que alimenta as máquinas e que pode ser medida com o voltímetro. E que com a tensão há corrente elétrica, medida em amperes com o amperímetro. Aprendeu também que a resistência elétrica é a oposição à passagem da corrente e é medida em ohms pelo ohmímetro. E viu a importância da ação dos fusíveis e do aterramento dos equipamentos. E se prepare porque na nossa próxima teleaula nós vamos ver a segunda parte do módulo de manutenção eletroeletrônica. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.